Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos à nossa quarta videoaula, sexto ano, Geografia. Na aula passada, nós falamos sobre a formação do nosso planeta. Nós vimos que o nosso planeta ele é formado pelo núcleo, o manto e a crosta. Nós vimos também, fizemos a comparação com o ovo cozido. Vimos que a crosta seria a casca desse ovo cozido, a parte mais fina, mais sensível. Se você pegar um ovo cozido ainda com a casca e bater nele, você vai ver que ela vai se quebrar facilmente. Então esse exemplo ele serve muito bem para comparar com o nosso planeta. A crosta do nosso planeta ela é extremamente fina e sensível, e a pressão do interior acaba quebrando essa crosta. O calor intenso do magma no manto da nossa Terra faz uma força, uma pressão muito grande sobre a crosta, quebrando essa crosta. Então, a partir dessa quebra da crosta do nosso planeta, nós temos o nosso primeiro assunto de hoje, que é a deriva continental. A crosta da Terra ele se quebra em pedaços. E esses pedaços vão se movimentando, vão se mexendo. E esse movimento faz com que os continentes do nosso planeta estejam se modificando, se alterando ao longo dos anos. Então observem aí essa primeira figura. Nós temos a movimentação dos continentes a partir de milhões de anos. Então, no passado, cerca de 250 milhões de anos atrás, todos os continentes eram um só. Nessa época, todos estavam juntos. Nós chamamos esse megacontinente de Pangeia. Depois de milhões de anos, eles vão se afastando a partir da movimentação das placas tectônicas, da crosta que se quebrou em pedaços. Cerca de 200 milhões de anos atrás, nós vamos ter essa segunda imagem, onde os continentes já começam a se afastar, já começam a se separar. Nós temos em seguida, 135 milhões de anos atrás, já uma separação. Aí nós já temos pelo menos 4 continentes. Isso vai se afastando até chegar na atualidade com esse formato que nós conhecemos hoje. Isso é uma coisa que a gente pode facilmente perceber observando, por exemplo, um mapa mundi. Se você observar um mapa mundi moderno, atual, você vai ver que o Brasil ele encaixa perfeitamente na África. É quase como uma peça de um quebra-cabeça, porque no passado, há 250 milhões de anos atrás, eles estavam juntos. E devido ao movimento das placas, a crosta da Terra que se quebrou, eles se afastaram, se separaram. Isso significa que ainda estamos em movimento? Sim. Daqui a 50 milhões de anos, 100 milhões de anos, a posição dos continentes não será mais o que a gente conhece hoje. Então esse processo é chamado de deriva continental. Nós temos então as placas tectônicas. O que seriam as placas tectônicas? É a crosta da Terra que se quebrou em vários pedaços. Atualmente nós temos 12 placas tectônicas. Por que atualmente? Devido ao movimento. No futuro pode ser muito mais que 12. Então quais são as placas que existem hoje? Placa euroasiática, placa indo-australiana, placa filipina, placa do Pacífico, placa norte-americana, placa sul-americana. O Brasil está nessa, a sul-americana. Temos também a placa africana, a placa antártica, placa caribenha, placa arábica, placa dos Cocos e placa de Nazca. Essas são as 12 placas que existem hoje. Aqui nessa imagem, vocês podem ver a distribuição das 12 placas. As setinhas amarelas que vocês observam aí indicam a movimentação dessas placas, para onde elas estão se mexendo. Vocês vão perceber que tem algumas que estão se afastando, outras que estão indo uma de encontro à outra, e os pontinhos vermelhos são os vulcões em erupção, áreas de grande atividade vulcânica. Vamos ver um vídeo agora que vai deixar esse assunto mais claro e objetivo para vocês. Terra,
Formação natural. Teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período permiano da Era Paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras emersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalassa. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada. A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa tem uma porção de terras imersas, continentes, e uma porção de oceano que flutua sobre o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente. Muito bem, continuando, com o assunto, nós temos aqui os movimentos das placas tectônicas. O que é que provoca esse movimento? É o grande calor, a pressão imensa que existe no manto da Terra. Então, sobre o manto da Terra você tem a crosta, e essa crosta é empurrada por esse calor intenso do magma no manto. Imagine uma panela de pressão na sua casa, lá na cozinha, preparando o fogão. Dentro da panela você tem ali o feijão com água, você tem um calor muito grande vindo da chama do fogão. Essa pressão vai aumentando tanto ali dentro que expulsa o vapor pela válvula da panela. Se não tiver aquela válvula, se ela entupir, o que é que acontece? A panela vai explodir. Então a mesma coisa acontece com o nosso planeta, só que de uma maneira muito maior. Você tem o calor intenso no interior da Terra e a pressão, a força que é exercida faz com que a crosta se quebre e se movimente. E a partir daí nós temos o surgimento das placas tectônicas. Quais são os movimentos que essas placas vão fazer? O primeiro movimento é o divergente. Aqui as placas vão se afastar, uma vai para um lado e a outra vai para o outro lado. Elas estão se afastando. Nós temos o segundo movimento, que é o convergente. As placas elas vão colidir, elas vão se chocar, uma de frente com a outra, empurrando. E aí uma pode afundar e a outra vai subir, ou as duas vão subir. Nós temos também o movimento conservativo, onde uma placa vai passar ao lado da outra. Elas nem estão se afastando, nem estão colidindo, elas estão simplesmente passando uma do lado da outra. Esse movimento também vai gerar os seus efeitos. Os efeitos das placas, tanto se afastando quanto colidindo ou passando uma do lado da outra, vai gerar os terremotos, vai gerar os vulcões, as erupções vulcânicas, as tsunamis. Então isso é um assunto que vai ficar para a próxima aula. Nesse momento nós vamos para o nosso videozinho, mais um videozinho explicando esse movimento, e voltamos para a nossa atividade. A ideia de que os continentes estão em movimento, se aproximando e se afastando, tem pelo menos 200 anos, mas muitos geólogos não acreditaram até a década de 1960, quando evidências deixaram claro que a crosta terrestre estava se fragmentando e que essas partes, as placas tectônicas, estavam se movendo. Hoje em dia,
Esse movimento é milimetricamente rastreado do espaço. A explicação comum do porquê as placas tectônicas estão se movendo é que elas são carregadas por meio das correntes do manto, a camada fluida de rocha que fica abaixo da crosta terrestre. Correntes convergentes movem uma placa contra outra, e correntes divergentes as afastam. A maior parte disso é verdade. A parte quente do manto sobe a partir do núcleo e se move sob a crosta até que ela fique fria e pesada, e afunde novamente. Mas as placas não estão apenas movendo essas esteiras transportadoras como um monte de malas no aeroporto, porque algumas placas estão se movendo mais rápido do que as correntes abaixo delas. Por exemplo, a placa de Nazca, costa oeste da América do Sul. Ela está se movendo para o leste a cerca de 10 centímetros por ano, enquanto o manto embaixo dela se move a apenas 5 centímetros. Nem placas tectônicas, nem bagagens podem se mover mais rápido do que a esteira, a não ser que algo as auxilie. Algumas placas da Terra estão se movendo sozinhas. Quando uma placa oceânica colide com outra placa oceânica ou com uma placa continental, a mais fina delas se dobra e desliza sobre a outra. Quando a beira do fundo do mar afunda no manto, ele puxa a placa inteira, da mesma forma que uma corrente pendurada começa a deslizar. Quanto maior a porção afundada de placa, mais fortemente ela puxa e mais rápido a placa atrás dela se move. Você pode ver isso acontecendo olhando no Google Earth. As incríveis profundas e estreitas trincheiras oceânicas visíveis ao longo das costas de alguns continentes são formadas devido ao afundamento da crosta oceânica que dobra a placa vizinha no processo. Além disso, esses pedaços do fundo do mar estão ajudando a iniciar uma convecção no manto abaixo delas. Partes de crosta afundadas no manto impedem-no de se mover em linha reta, forçando-o a desviar para baixo. Eventualmente, esse pedaço de crosta fica muito pesada e se quebra, mergulhando lentamente na direção do núcleo e criando uma força de sucção que puxa o manto atrás dele. Então, de alguma maneira, a crosta oceânica é mais parecida com parte da esteira do que algo em cima dela. Os continentes, do outro lado, são como as bagagens. Vamos para a quarta atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, colocar a disciplina, a turma, o seu nome. Questão número 1. Explique a deriva continental e seus efeitos para o planeta. Então eu quero saber o que é a deriva continental e quais os efeitos que a deriva continental gera. Questão 2. Sobre os movimentos das placas tectônicas, descreva o que é o movimento convergente, o que é o movimento divergente e o que é o movimento conservativo. Então são só essas. Estudem, pesquisem na internet, leiam o livro didático e até a nossa próxima videoaula.